Boa noite. Tudo bem com vocês? Trabalharam bastante? Alguns sim, outros não trabalharam, mas estão cansados, porque não trabalhar cansa também. Não trabalha com o corpo, mas trabalha com a mente. Eu estava olhando dali, estava olhando aquela irmã ali, mas ela está diferente. São gêmeas? São irmãs, né? Mas são gêmeas não? Aí eu estava dali, mas é a mesma, meu Deus do céu. Mas parece demais. Amados, eu estava comentando com o irmão Cleber ali, tem hora que no meio da mensagem a gente fala algumas coisas e depois a gente fala assim, puxa, parece que eu fui pesado, né? Parece que foi um pouco duro, né? Mas se eu for analisar bem, nós fazemos um rascunho para sermão e a gente segue ali um norte, uma direção. Mas o Espírito Santo nos conduz a falar o que é necessário. E bem verdade que algumas pessoas vão ouvir algo que não vai lhe agradar. Eu tenho certeza que você, às vezes, não vai se agradar do que você vai ouvir. Às vezes, em algumas coisas. Mas se fosse para eu falar algo aqui para agradar realmente você, eu teria que contar ilustrações, histórias, não verdades, mas a palavra de Deus é a verdade. Em João 6, lá no versículo 60, Jesus fez um discurso por conta das murmurações dos judeus, e muitos foram se afastando de Jesus. Olhe, Jesus, o milagreiro. E Jesus disse, vocês vão ou não? E Pedro disse, para onde iremos, Senhor? Só tu tens a palavra da verdade. Eu não sou Jesus, mas eu estou querendo imitá-lo, assim como você. E eu quero dizer para você, se em algum momento você ouvir algo que lhe machuque, dê glórias a Deus por isso. É porque você está vivo. E se tocou em você, é porque o Espírito Santo está fazendo com que você fique atento, com que você tome a sua decisão o quanto antes. Você sabe por que João Batista foi morto e teve a sua cabeça decepada? Foi porque falou a verdade. E Jesus, porque pregou a verdade. Um pregador chegou numa igreja, estava fazendo a semana de oração, e o pastor daquela igreja chegou para ele e disse, eu queria lhe pedir uma coisa. E ele disse, diga, vai mais devagar, não chama tanto o pecado pelo nome não, que as visitas podem ir embora. Aí ele disse, mas eu vou lhe fazer uma pergunta então, pastor. Imagina se eu trouxer um veneno, e eu tirar o rótulo do veneno e colocar uma embalagem, um rótulo de remédio ou de vitamina. Se as pessoas tomarem, o que vai acontecer? Vão morrer. É isso que o Senhor quer que eu faça? Que eu apresente uma mentira na roupagem de verdade? Eu tenho que apresentar a verdade. Se alguém se afastar e não vir, fazer o quê? É melhor uma verdade que dói do que uma mentira que alisa. Pode ter certeza disso. Então, se você se incomodar com alguma palavra, eu quero dizer para você, dê glórias a Deus por isso. É porque tocou na ferida. E se a ferida está doendo, ainda tem cura. Amém? Irmão Rick, tudo bem? Parece que eu estou vendo ali uma coisa bonita, sentado lá no fundo. Adonis Rios, eu não sei se vocês conhecem Adonis Rios. Adonis Rios é o meu companheiro de muitas datas, é o meu irmão amigo, meu colaborador. Nós estamos juntos há 17 anos. Engraçado que eu estou casado há 17 anos e Adonis está junto comigo há 17 anos. Eu não casei com ele não, viu gente? Pois é. Amados, eu quero convidar você. Primeiro eu quero saber... Desculpa a minha falta de educação, a minha desatenção. A propósito, Manu, parabéns. Você me surpreendeu, eu não sabia que você cantava. Parabéns, já vou pedir ao pessoal de São Luís para lhe chamar, viu? Se prepare aí para fazer uma agendazinha. Nós temos alguém que nos visita aqui essa noite. Faz assim com a mão, eu quero lhe conhecer. Amém. Adonis, senhor Arlindo. Senhor Arlindo é por pouco tempo. Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Essa casa é sua, porque ela é de Deus. E se é de Deus, é sua também, tá bom? Abram suas Bíblias
Alguém deu uma Bíblia para Adonis aí? Se não deu, vem pegar a minha aqui, ó. Vamos abrir em... Eu estou com um problemazinho de esquecimento. Eu não vou falar o que é, porque senão vão me dizer que eu sou... Deixa quieto. Mas ultimamente eu ando muito lerdo. Na hora que minha esposa fala, eu estou preocupado contigo. Eu digo, é assim mesmo. Deus está no comando. Tem hora que eu lembro, eu penso em ir, não vou. Quando eu penso que vou, já fui, e dá aquela agonia. Mas Deus proverá. Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero também pedir desculpa aqui ao meu amigo Adonis, porque a sua princesa está do lado e eu não tinha visto. É porque ela é muito grande, se escondeu atrás do rapaz aí, não deu para ver não. Gente, vocês não ligam com minha brincadeira não, viu? Mas eu lhe garanto uma coisa, quem vem numa mensagem que eu estou ministrando e não dá uma risada, a coisa está feia. Aqui não é um show de humor não, mas aqui a gente apresenta a verdade, a gente chama o pecado pelo nome, mas eu lhe garanto uma coisa, se você ficar até o final, eu sei que você fica, a gente termina com a cura. Sempre termina com a cura, tá bom? Acharam Lucas? Ok? Antes de lermos a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e abrir o seu coração, tá bom? Então, vamos nos desconectar de tudo que está ao nosso redor e vamos nos conectar com o céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu. Obrigado, Pai. Nós sabemos que durante o dia, muitas tentações passaram por nossos olhos. Muitas forças do mal tentaram nos destruir. Nós não vimos, porque a tua misericórdia está sobre nós, e se nós víssemos o tanto de força negativa que tenta nos derrubar, nós ficaríamos enclausurados dentro de casa. Mas graças ao teu amor e à tua misericórdia, o Senhor tem nos blindado com a tua presença, o teu Santo Espírito tem nos protegido, e é com esse pensamento que nós te convidamos a se fazer presente aqui em nosso meio, precisamente em nossos corações, para que possamos compreender, Pai, a tua palavra, e ao compreendermos, Senhor, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Eu quero te pedir por essa igreja, por cada irmão, cada irmã, cada líder, do menor cargo ao maior, porque para ti todos os cargos são iguais, que os Senhor os guarde e os proteja. Eu te peço por cada pessoa que nos visita essa noite, Senhor, por favor, Pai, que o motivo pelo qual eles vieram aqui não seja simplesmente só para atender um convite de um amigo, mas que venha ser para ter verdadeiramente um encontro contigo, Senhor. E ao sair daqui, que a sua vida nunca mais seja a mesma, que possa entender, Senhor, que o que importa ao homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, assim como diz o sábio Salomão em Eclesiastes 12:13. Por favor, vem estar conosco agora, Pai. Derrama sobre nós a unção do teu Santo Espírito. Usa o teu servo conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler Lucas, vamos ter várias leituras, porque é necessário para que você entenda a nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é o amor que insiste. O amor que insiste. Eu falei no primeiro dia que nós iríamos ter a semana toda falando de amor, porque o tema da Semana do Calvário desse ano é o amor vive. Então todos os sermões estarão relacionados com amor, até porque Deus é amor. Então Lucas 15:3 é a primeira leitura, que diz o seguinte: então lhe propôs Jesus esta parábola:
Qual dentre vós, é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amados, eu me perguntava como é que um pastor ele deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma. Você já se perguntou isso? Imagina só o perigo, se a gente olhar para o lado financeiro, é uma só, deixa morrer, deixa eu cuidar das que estão aqui, não é assim? Mas não, esse pastor é Jesus, e você só vai entender, preste atenção aqui, ó. Você só vai entender o significado dessa parábola quando você for a ovelha perdida. Quando você se achar perdido ou perdida no lamaçal do pecado, e o seu orgulho lhe prende lá e não deixa com que você volte. Mas eu quero lhe dizer que os braços do Pai continuam abertos, e Ele está à sua procura. Pode ter certeza, Ele deixa tudo para ir atrás de você. Eu hoje entendo o que significa essa parábola. É porque o amor de Cristo, ele é de uma forma sobrenatural, é incondicional. Nós não temos explicação para definir o amor. Jesus não só respeitava os desprezados. Aqui, essa parábola se deu início porque os fariseus criticavam Jesus, porque ele comia com os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram pessoas que não eram conversos ao judaísmo, que não eram judeus. Existiam também os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Aqueles que se convertiam ao judaísmo. O judaísmo virou, na verdade, os judeus são descendentes de Judá, da tribo de Judá, porém virou uma religião. O judaísmo foi criado através dos judeus. Então, quem não era judeu, era gentio. Correto, irmão Jaci? E então esse povo era um povo visto para eles como imundo, como a escória da sociedade. Eles não queriam se relacionar com eles. Os líderes das sinagogas e do sinédrio, os fariseus, os sacerdotes e sumos sacerdotes, os escribas, eles se isolavam dessas pessoas. Eles viviam com toda a pompa. Eles vestiam roupas longas, mangas compridas, costuradas a fios de ouro. Eles tinham uma pompa como se fosse Deus na terra. Eram os intocáveis. Eles entenderam tudo errado. Eles eram para ser o elo entre a humanidade e o Criador. No entanto, eles negligenciaram. E quando eles viram Jesus acolher esse povo, eles começaram a criticá-lo. Aí foi quando Jesus começa a contar essas parábolas. Eu falei essas porque vamos ler um pouco de mais outras, tá bom? Então Jesus, ele não só respeitava os desprezados, ele se tornava seus amigos. Fazer um favor você faz, é uma gentileza, não é? Mas se tornar amigo e até jantar com alguém desprezado, principalmente pela sociedade, era algo difícil de compreensão, difícil de compreender, principalmente pelos fariseus. Eles não entendiam como alguém como Jesus, que se dizia santo, se dizia filho de Deus, se misturar com essas pessoas. A palavra santo quer dizer separado, nós já falamos sobre isso no decorrer da semana. Separado para servir a Deus. Mas o que é que quer dizer separado para servir a Deus? É não se contaminar com os atrativos desse mundo.
Separado é quando você se dedica a fazer algo que agrada a Deus. Mas isso não quer dizer que você não vai pecar. Você peca. Você pode até não pecar para que os outros vejam. É por isso que eu digo que os mandamentos, eles devem ser observados. Nós vamos até comentar um pouco sobre eles aqui. Só que tem um seguinte, você consegue guardar 9, dando prova para as pessoas que você está guardando. Veja se não é. Agora eu quero ver você provar para mim que você está guardando o 10º. Não cobiçar. Esse você não tem como provar. Amados, a ovelha perdida nessa história, Jesus destaca ela, ou seja, a alegria e a dedicação que existem em ajudar aqueles que estão perdidos. Ela demonstra às pessoas que estão perdidas. Queridos, para ajudarmos os perdidos, nós precisamos ir até onde eles estão. Porém, precisamos de cautela. Como assim, Gil? Deixamos aqui o exemplo da parábola, porque a parábola ela quer lhe apontar para algo real. Eu já falei que a ovelha perdida representa alguém que está distante dos caminhos do Senhor. E quando nós estamos distante dos caminhos do Senhor, falo nós que eu já estive, nós queremos fazer tudo o que dá na teia. Na verdade, eu disse um dia lá na barbearia Rios, que o ser humano precisa de um cabresto. Teve um camarada que quase me bate. Pare com isso. Deus nos deixou livre para fazer o que a gente bem quiser, querer. Cadê o livre-arbítrio? Eu digo, beleza, eu peço até desculpas. Realmente, eu falei a minha ótica, a minha visão. Eu não falei por Deus. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Mas é justamente por você não saber exercer o livre-arbítrio que você se afasta de Deus. Não foi com o livre-arbítrio que houve o primeiro pecado no céu? E não é com o livre-arbítrio que você anda no lamaçal do pecado? Então, trazendo para a forma, tirando da forma grotesca que eu falei, cabresto, nós precisamos ter limites. Limites. E foi por isso que Deus instituiu as leis, a lei memorial, as leis cívicas, as leis cerimoniais, elas foram abolidas. A memorial, ela é imutável, ela é eterna, ela não pode. Enquanto você existir, ela tem que existir, porque é ela que faz com que você tenha uma vida organizada. Você está entendendo? Aí o que acontece é que quando você vai até um perdido, eu já tinha esquecido aqui, viu que eu estou meio bugando a mente, viu? Quando você vai até um perdido, precisa-se de cautela, porque quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós voltamos a fazer tudo aquilo que outrora fazíamos, e geralmente em porção dobrada. Porção dobrada. Então, quando nós vamos ao encontro dessas pessoas, nós precisamos ter cautela para não fazermos isso desculpas e fazermos as mesmas coisas que eles estão fazendo. Ah, eu bebia, eu fumava, eu jogava, mas eu vou lá no bar de Careca, onde eu frequentava, porque lá eu tenho um monte de amigos e eu vou lá pregar o evangelho para eles. Isso é a armação do cão. Porque nós somos enganados pelos olhos. Aí eu chego lá para falar de Jesus para o cara alcoolizado, embriagado. Não, quando eu me afastei da igreja adventista a primeira vez, eu não deixei de andar no bar de Careca. Eu não bebia, lógico, né? Se você faz um voto, você tem que cumprir. Mas eu chegava lá, sentava, cruzava as pernas, tomava uma água de coco e ficava olhando e batendo papo com os amigos. Mas quando destampava uma escola, fazia e subia aquela fumacinha assim, aí eu virava a cara de lado assim, mas eu lambia o beiço. Eu fumava e só fumava cigarro cauto. Aí quando o cara acendia um cigarro cauto que dava aquela tragada, eu digo, oh, meu Deus do céu. Agora veja que loucura, né? Desculpa se tem alguém que fuma aí, viu? Como é que a gente pode gostar de um trem daquele? É coisa maligna mesmo. E eu fiquei naquela, não deu outra. Quando eu me afastei da igreja, com 8 dias, eu voltei para a lama. E pense, eu acendi um cigarro na bituca do outro. A cerveja estava pouco, eu primeiro enchi um copo de Caribé ou de Domec para poder jogar e depois esfriar com a cerveja. E era assim, ficava de boa, até a língua inchar. Depois que a língua inchava, aí Deus sabe lá o que acontecia.
E foi assim muito tempo. Então nós temos que ter cuidado e cautela quando vamos ao encontro dessas pessoas que estão perdidas. Isso não quer dizer que todos que estão perdidos estão nos bares. Tem muitos perdidos que não bebem, não fumam, não jogam, mas estão perdidos. Eu estou falando porque eu era assim. Então melhor do que eu para falar de mim, só tem eu mesmo. Concorda? Pois é. Então o que é que precisamos? Precisamos ir ao encontro dos perdidos para resgatá-los. Precisamos conduzi-los ao caminho certo. Não nos deixarmos ser influenciados na senda do mal. Um coração solitário, presta bem atenção nisso aqui, ó. Um coração solitário, indo ao encontro de outro, deixará de ser solitário. Sabe por quê? Porque se no seu coração há um vazio, vá em busca de alguém que tem esse mesmo vazio. E ambos se ajuntarão e serão felizes. Assim como ficou feliz o pastor daquela ovelha perdida. Quando você se sentir só, não se enclausure mais, não se afaste tanto, não se isole das pessoas, procure se relacionar com as pessoas. O primeiro passo para a depressão é o isolamento, é você olhar para as pessoas e achar que eles estão zombando de você, achar que tudo que você faz é motivo de crítica. As pessoas nem podem rir, que você já acha que está rindo de mim. Eu não estou zoando com a depressão, mas é assim, gente. Quando você começar a ter esse sentimento, pode colocar essa técnica em prática. Se relacione mais com as pessoas. Converse. Algumas pessoas dizem que a depressão é a falta de Deus na presença. Não é, gente. Elias teve depressão. A depressão, na verdade, é um sentimento inexplicável. Mas eu lhe garanto, se você buscar Jesus, mais ainda, Ele vai providenciar pessoas e meios para que você se liberte. Amém? Então é isso. Se tem alguém solitário e você se sente solitário, eis a oportunidade de você ajudar e ser ajudado. Amados, agora nós vamos falar um pouco da moeda perdida, ou seja, a dracma perdida. Aí no versículo 8, nós temos outra parábola que diz o seguinte: a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher? Veja que Jesus está dando uma explicação para os fariseus porque que ele se relacionava com o povo gentil, o povo qual era desprezado por eles. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, porque por um pecador que se arrepende. Amados, o que tem a ver uma pessoa perder uma moeda e varrer a casa toda, acender um candeeira, lamparina, para procurar essa moeda, e quando ela encontra, mais ainda ela fica tão feliz que ela chama as amigas para comemorar. Se você for para a história, para o que significa essa moeda, as dracmas, as mulheres recebiam dos seus pais, quando casavam, quando iam para a casa do seu noivo, do seu marido, elas levavam aquela moeda como se fosse uma garantia, um depósito, uma reserva. Caso ela ficasse viúva, a viúva não tinha auxílio, a viúva não tinha aposentadoria, mas de repente ela não tinha mais pai e não tinha mais marido. Aquelas moedas, as 10 dracmas, geralmente de ouro, algumas colocava nos véus, ao redores, outras nas tiaras, outras guardavam, para quê? Para lhes servir de subsídio quando elas precisassem. Era uma garantia de que não iam passar por dificuldade. Você entendeu agora porque a procura da moeda perdida era a sua garantia de libertação. Era a sua garantia, vamos dizer assim, de salvação. Então Jesus usou essa estratégia, essa parábola, para explicar também para os fariseus a importância de apenas uma moeda. Vamos dizer que essa moeda é uma moeda que aos olhos de muitos não vale nada, mas ela foi um presente dado por quem? Pelo Pai. Você é essa moeda.
Você nem imagina o valor que você tem. Você pode não brilhar, pode não reluzir, pode não refletir para o mundo, mas para Cristo, você é muito especial. Pode ter certeza disso. Amados, a moeda perdida retrata a perseverança e comemoração. Na primeira história, nós vimos aqui da ovelha perdida no deserto. Nesse caso, a moeda estava perdida onde? Dentro de casa. E quem é a moeda? Você pode ser essa moeda. Ou quem você ama. Às vezes desistimos cedo demais de alguém que amamos, alguém da família, algum amigo. Mas Deus, Ele não desiste de você. Não desiste. Procure. Acenda a luz. Mas que luz? A luz do Espírito Santo que está em você. Todos nós temos essa luz. Algumas está meio ofuscada. E como acendê-la? Torne-se grande diante de Deus. Ou melhor, diante das dificuldades. Quando você se ajoelha, você está pequeno diante do mundo, mas você se torna grande diante das dificuldades, diante de Deus, porque Ele te dá força, e a sua luz vai acendendo, e você vai brilhando, e as pessoas vão percebendo o agir de Deus na sua vida. E aquele que estava indeciso, aquele que estava deprimido, ele olha e fala: se deu certo para Gil, certamente dará para mim. E eu vou querer conhecer o milagre que entrou na vida de Gil, na vida de Tiago. Eu vou querer conhecer. E eu lhe digo uma coisa: se verdadeiramente você conhecer o Senhor da cruz, você vai mudar. Vai. Você age, mas tu quer dizer que todos os crentes não passam por dificuldades? Não, eu falei você. Independente de você estar na igreja ou não. Porém, é necessário você ir para a igreja para alimentar a sua fé, que às vezes até enfraquece. Por causa de um fuxico, um olhar com indiferença, um burburinho, um ciúme, uma inveja, até enfraquece a nossa fé. Eu até disse que Satanás te usava lá fora. Hoje ele está tentando te derrubar dentro da igreja. Mas e por isso você não vai congregar? Se você não congregar, você desfalece da fé. Nós estamos em guerra, eu falei ontem sobre isso. Estamos em guerra, senhor Luiz. Guerra contra o mal. É a doença matando. É o dinheiro que não sobra. Parece que o bolso está furado. Você trabalha feito um condenado. E você coloca o dinheiro no bolso. Quando você pensa que tem uma reserva, a conta vem mais cara. Um filho adoece, você adoece. Um animal morre. É desse jeito. É a maldição do destruidor, de Satanás, que veio só para matar, roubar e destruir. Aí, voltando, você pensa assim: mas Gil, tu quer dizer que o crente não tem esses problemas? Tem. Agora tem uma diferença. O verdadeiro cristão tem, mas sofre menos. Porque ele sabe que a sua recompensa não se limita a essa terra. Os seus olhos, o seu coração, a sua mente estão focados no que é eterno. Pode ter certeza. O verdadeiro cristão, ele sofre, mas ele não sofre sozinho, porque ele tem certeza, ele tem consciência de que o bom pastor está indo em busca dele e vai lhe trazer nos ombros de volta para casa. Eis a diferença. Mas aquele que está na igreja só fingindo de ser crente, ele está sofrendo o pão que o inimigo amassou. Sabe por quê? Porque se a mão do Senhor pesa sobre um ímpio que ainda não tomou a decisão, imagina por aquele crente que tomou a decisão e está brincando de ser crente. Aí é que a pindaíba pega, aí é que o bolso é furado, aí é que a doença não afasta, porque ele é infiel, ele é fuxiqueiro, ele só quer tirar proveito das pessoas, e ele conhece a verdade e vive uma mentira, mas apresenta para o mundo uma imagem de verdade. Quem é que tem essa aparência? Quem foi que apresentou algo dizendo que era verdade, mas no fundo era mentira? Satanás.
Então o crente que tem o conhecimento, assim como Lúcifer tinha todo o conhecimento, mas vive a enganar as pessoas, a tirar proveito das pessoas. Eu conheço o adventista, olha o que eu vou te falar aqui. Ah, Gil, mas tem visita na igreja, não pode falar de adventista não. Não pode não? Então se redime, se arrependa. Eu falo, quem tem direito de falar sou eu que sou adventista. Como é que pode ter um adventista, não vou dar nome, que aí já é até um absurdo, dá até processo. Bota um cara para trabalhar, dê um pôr do sol de sexta-feira, diz, tu vai e termina o serviço aí que eu vou embora, viu? E a maceira está desse tamanho, ele não sabia que tinha que parar 5 e pouca, por que deixou o coitado fazer uma maceira daquela? E como se não bastasse, tem alguns que fecham a loja e botam o funcionário lá dentro para arrumar o depósito na sexta-feira à noite. Vai pro inferno, crente, desse jeito. Eu disse que ia doer, viu? Aí depois, quando a maldição entra na sua família, você se pergunta, onde foi que eu errei, meu Deus? Aí ele diz, e tudo, meu filho, e tudo. Fala que me ama, mas não ama o teu semelhante. Apresenta uma coisa para o mundo, mas o teu coração é podre. Se é para tomar uma decisão para ser esse tipo de crente, fique onde você está. Nem adianta. Mas se você quer ser uma nova criatura e vencer o pecado, seja sincero. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, muitas pessoas dizem que serve a Deus, mas vou ler uma passagem aqui que muitos vão ficar chateados, mas eu quero ler, Provérbios 28, 9, olha o que diz. Se você não precisa abrir sua Bíblia não, mas se quiser acompanhar, fique à vontade, até porque você marca e vai ler em casa depois, é só um versículo, presta bem atenção nisso aqui, ó. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não é só ouvir não, quando diz aqui ouvir, é viver, é colocar em prática. Não adianta você dizer que ama a Deus, transgredindo os seus mandamentos. Não adianta você dizer que ama a Deus, amaldiçoando o seu irmão, tirando proveito do seu irmão. Seja sincero nas suas decisões, nas suas atitudes, nas suas ações, que a sua oração será ouvida. Porque quando nós cobiçamos é uma transgressão de um mandamento. Amados, o filho pródigo, essa é a outra parábola, muito conhecida. Ela é conhecida a nível universal, mundial, mas eu faço questão de ler uma parte dela, porque você já conhece. Eu acho que não tem um aqui que não conheça a parábola do filho pródigo, mas por que eu quero enfatizá-la? Porque ela dá continuação à nossa mensagem. O filho pródigo, a partir do versículo 20, nós vamos ler o seguinte: e levantando-se foi para seu pai. Eu vou só dar uma pincelada na história, a história do filho pródigo. 2 filhos de um pai amoroso, um pai dedicado, bem financeiramente, e o mais novo disse: pai, eu quero curtir a minha vida, eu sou jovem, eu não posso ficar preso aqui na sua casa. Não é bem assim não, viu? Eu estou enfatizando a história, mas é desse jeito. Eu quero viver, eu sou jovem, eu quero curtir, eu quero namorar, eu quero sexo sem compromisso, eu quero pegar. É desse jeito, aqui eu digo que chama pelo nome, viu? Tem negócio de tapear não. Eu quero viver minha vida, aproveitar que é curta, me dê a metade da herança que me pertence. Isso já era uma afronta, porque naquela época do Oriente, aliás até hoje eu tenho Mateus e Miguel. Imagina se Mateus chega: pai, é o seguinte, eu quero curtir minha vida, venda uma das suas casas aí, me dê logo minha parte da herança que eu vou pegar o beco. Eu não sei se eu era tão amoroso como aquele pai, acho que eu descia lá a mão no pé do ouvido dele. Vai trabalhar, fuleiro, vai fazer a tua. Mas aquele pai não, aquele pai amoroso foi, vendeu, transformou a parte da fazenda em dinheiro e colocou nas mãos daquele irresponsável, e ele foi curtir, cheio de amigo, igual o Gil da Barraca quando curtia. Lembra que eu falei? Ei Gil, tu é o peixe com cabo amargo.
Aí, meu amigo, ó, aqui mora no meu coração, nunca me viram. Sai candidato que eu voto em tudo. Voto e faço campanha. Bora tomar uma. Vou aqui, volto agora. Tchau. Até as próximas rodadas. Assim foi com o filho pródigo, pagando para todo mundo. Algum ia se meter a pagar. Não, meu amigo, para com isso, ó, chefe. Eu pago. Hospedado no hotel 5 estrelas, comendo do bom e do melhor, vestindo roupas boas, com dinheiro no bolso, cheio de amigos. Mas o dinheiro acabou. E ele foi apacentar porcos. Apacentar porcos para um judeu era a pior coisa que poderia existir. Porque o porco, ele é um animal imundo. Mas não foi Deus que criou? Sim. Deus criou a cobra, você come? O urubu come? Aí por que você vem para cá? O modo que eu falo você não é diretamente com você não. E pode até ser, né? Sei lá. Ah, posso comer de tudo. Entra, joga, pai, sai. Não é assim não. Então come cobra, come urubu, come rato, come tudo aí, vai. Come. Aí você quer fazer do seu jeito? Então faça. Depois você arca com as consequências. Então para um judeu, apacentar porcos era uma maldição. E aquele camarada passou fome e começou a comer a comida que os porcos comiam. Mas ele disse, meu Deus, como pode? Quantos dos funcionários do meu pai têm do bom e do melhor e eu aqui mendigando? Eu vou voltar e pedir perdão ao meu pai. E foi onde começou a nossa leitura. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e em sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, quer dizer gordo. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a festejar. Amados, sabe o que é isso? Amor. É amor que insiste, amor que não desiste. Você quer saber se você tem amigo? Você quer saber se ama alguém? Deixa você ouvir um não. Deixa você ver que ela é contra o que você pensa, contra o que você fala. Eu quero ver se você continua amando. Se fosse o seu filho, você faria isso? Aquele pai, ele não só ficou aguardando o filho chegar, não, aliás, não só não, ele não ficou aguardando o filho chegar quando ele avistou. Ele correu, e naquela época no Oriente, um pai, ele era que hoje infelizmente estão denigrindo a imagem de pai. Também tem uns pais que não valem o que o gato enterra. Mas um pai naquela época era um pai, ele representava o líder da casa, o sacerdote do lar. Ele não corria, os passos dele eram firmes e eretos, porque ele tinha que passar para as pessoas imponência, autoridade. E quando se via um pai correndo, era uma humilhação. Mas ele não pensou nesse detalhe, ele foi correndo ao encontro do filho, e antes que o filho se arrependesse e falasse tudo o que falou, ele disse, trazei o melhor bezerro, mate, coloque roupas e anel no dedo. O anel era lhe dando autoridade, posição e status diante da família. Isso é pai. Esse é o amor que Jesus tem por você, minha irmã e meu irmão. É esse. Não importa com quem você gastou a sua saúde, o seu dinheiro, a sua dignidade, Ele te ama. Ele quer ver você de volta. Ah, mas eu nunca fui crente, que eu vou voltar para onde? Você é filho de Deus, é filha de Deus. Ele te criou sem maldade, sem contaminação do pecado. E se você não se aproximar dele, você está fora da casa do Pai. Então, a única maneira de você se ligar ao Pai é dizendo, eis-me aqui, Senhor, que se faça a tua vontade na minha vida. Eu falei, religião não salva, mas quer dizer religar. Religar por quê? O pecado separou. Então nós precisamos, não da religião, mas precisamos nos religar com Deus.
Eu quero que você medite na minha pergunta. Se por acaso tem alguém que já foi adventista aqui, dos que nos visita, eu quero que você medite com essa pergunta para você mesmo: valeu a pena? Valeu a pena se afastar da casa do Pai? Se valeu, continue. Se não valeu, volte e dá tempo. Você está vivo, você está viva. Ele está de braços abertos. Aquele pai aceitou o filho antes mesmo que ele abrisse a sua boca ou se limpasse, porque ele sempre esteve à sua procura, ou melhor, à sua espera. Eu quero dizer para você essa noite: não precisa se preocupar com a sua aparência. Não importa o que o pecado fez com você, não importa o que você fez, onde você andou, onde você está, o seu lugar ainda está aqui. Volte, apenas entregue-se ao Pai, Ele quer lhe abraçar. Quando eu me afastei da igreja adventista, eu tinha um ranço dos crentes, o mesmo ranço que eu tinha no começo, eu voltei a ter depois. Ainda mais uns crentes metidos a besta que não falavam mais comigo, porque eu me afastei e deixei de ser irmão. Cuidado, viu, crente? Você que está em pé, cuidado para não cair. Lembra que eu tenho falo aqui todas as noites: seja para as pessoas o que você quer que as pessoas sejam com você. Essa é a regra áurea do cristianismo. É dando que se recebe. Se dê atenção, recebe atenção. Dá amor, recebe amor. E eu me senti rejeitado por uns dias. A vontade de voltar era grande, mas o orgulho não deixava. Mas foi preciso eu descer ao lamaçal para entender que eu precisava voltar, mas agora com foco no Pai. E teve um problema na volta do filho, o filho mais velho. O filho mais velho, esse filho mais velho estava em casa, precisamente no campo. Se você ler no versículo 25, diz: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Amados, esse filho mais velho que ficou em casa, ele ficou inquieto, ele ficou insatisfeito com a presença do irmão. Isso nos leva a crer que ele era um rapaz ágil, responsável, porque ele estava no campo, trabalhando, ele estava na ativa. Talvez assim como você está na igreja com cargo, fazendo o seu trabalho. Talvez você seja uma pessoa dedicada, cumpre todas as suas obrigações. Aquele rapaz cumpria, mas tinha algo que estava lhe faltando: o amor. O amor. O amor pelo irmão. Existe um grande perigo em nos sentirmos superiores a alguém porque desenvolvemos bem o nosso papel, a função que nos confia. Cuidado quando falamos. Isso aqui é para você, adventista, para mim e para você. Cuidado quando falamos que somos os remanescentes de Deus, porque guardamos os seus mandamentos. Isso é muito bom e fundamental. A guarda dos mandamentos não nos salva, porém, não guardando, você se condena. O perigo é nos sentirmos superiores a alguém porque ainda não está guardando, nos achando superiores, achando que há mérito em nós para ser salvo. A nossa salvação é unicamente pela graça de Cristo. Porque eu disse ainda há pouco que você pode até dizer que é a igreja verdadeira, e eu não tenho dúvida. A igreja adventista olha o que eu vou lhe falar, eu não achava que era. Eu estou falando de igreja no quesito espiritual, doutrinário. Ela é a igreja verdadeira, porque a doutrina é 100% bíblica, e se é bíblica é santa, é como a lei, santa, justa e boa. Mas a igreja no que se trata de membro é capenga, é imperfeita. Mas você que ainda não tomou a sua decisão,
porque se julga melhor do que o crente imperfeito. Você se acha perfeito, está procurando a igreja perfeita no quesito de membro? Não entra nela não, fica onde você está, porque no dia que você entrar, ela deixa de ser perfeita. Você não é perfeito. Por que você só enxerga o defeito dos outros? Porque o dele está exposto e o seu está oculto? Está escondidinho? Está para os outros, mas para Deus não. E você diz: eu guardo os mandamentos de Deus. Corrija-se quando falar isso. Diga assim: eu tento. Eu sou adventista, a igreja verdadeira, que tem os mandamentos de Deus, e nós tentamos guardar. Porque quando Jesus voltar, o que será levado em consideração não é se você conseguiu, é se você está tentando. Agora, aquele que sabe, mas não está tentando, já sabe o que vai acontecer, né? Pois é. Eu quero encerrar essa mensagem contando para você uma reflexão. E quero que você entenda. Foca na reflexão também. Ela faz parte da mensagem. Um casal tinha alguns filhos, precisamente 2 filhos. E eles precisavam viajar. E tinha que deixar essas crianças com alguém. E foi indicado para eles uma mulher, uma babá muito responsável, que poderia cuidar dos seus filhos. E ele os deixou com ela. Passou-se alguns dias, algumas semanas, e quando eles chegaram no bairro em que eles moravam, muito distante ainda da sua casa, com saudade dos seus filhos, percebeu um movimento de bombeiros, e ele foi parando o carro para prestar atenção naquilo. Era uma casa em chamas, algumas pessoas gritando, chorando, e os bombeiros tentando, e uma senhora gritava: as crianças estão lá dentro! Elas vão morrer! E chorava, se escabelava. E os bombeiros: não podemos fazer nada. E aquele homem: eu tenho que ajudar. E a esposa: para com isso. Você está vendo que os bombeiros não foram porque é perigoso? Você quer se matar? Não faça isso. Vamos ver os nossos filhos que estão com saudade. Deixe que alguém vai providenciar. E se não providenciar, é porque Deus quis assim. Você costuma falar assim, né? É porque Deus quis assim. E por que você não fez nada? Aí fica botando a culpa em Deus. Já pensou na possibilidade de o seu filho estar usando drogas, viciado no álcool, e você dizer: não, é o mundo, é você que negligenciou o compromisso desde pequeno, deixou para pegar no cabresto depois que engrossou o cangote, você não segura mais nunca. Existe a probabilidade de dar errado? Sim. Mas eu lhe digo uma coisa: se a sua consciência vai lhe julgar, você tentou? Você mostrou o caminho que seu filho deve andar? Ou você só ensinou ele a ganhar dinheiro, a ter um diploma, a ter uma boa faculdade, a ter nome diante da sociedade? Será que o nome dele vai estar escrito no livro da vida? O que você fez para que esteja? Ah, mas eu não ensinei ele a fazer o errado. Mas você também não trilhou pelos caminhos certos. E o caminho certo é fazer o que? O que eu disse, o que eu li ontem. O que importa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aliás, eu comentei ainda há pouco também. Porque esse é o dever de todo homem. É o seu dever, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, para que o seu filho tenha um norte, tenha uma direção. E se porventura ele cair, ele enxergue a sair, o caminho de volta para a casa do Pai. E então aquele homem disse: não, mulher, eu tenho que ajudar, eu tenho que salvar aquelas crianças. Não faça isso. E ele sai do carro e corre, entra no meio dos bombeiros e passa e entra na casa. Pega aquelas 2 crianças no escuro, no meio da fumaça, e sai correndo para fora. Mas quando chega na área clara, que ele olha para aquelas crianças, quem eram? Os seus próprios filhos. Aquela babá morava naquela casa e ele não sabia, porque ele havia deixado ela em casa. Ela achou que os patrões iriam demorar e foi na sua casa cuidar de algumas obrigações. E quando houve o incidente, não omita o que tiver ao seu alcance para salvar o teu irmão.
Eu perguntei ontem, vou perguntar hoje, você falou de Jesus para alguém? Ah, você tem vergonha? Fale. Você quer ir para o céu? Quem você quer ver lá? Você convidou para vir para a igreja? Você está achando que no céu vai entrar egoístas? Pessoas que não pensam nos outros? Não entra. A salvação é individual, mas eu duvido você entrar sozinho. Eu duvido. Porque é impossível você dizer, chegando lá e dizer, Senhor, tu sabe que eu tentei. Ele vai dizer, filha, filho, olha tanta gente que tem e tu não conseguiu ninguém. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Filha, só a tua maneira de viver na minha presença já é um sermão pregado, já é um louvor cantado. Era só tu viver na minha presença que as pessoas viriam a transformação da tua vida e me aceitariam. Mas tu não fez nada, nem falou do meu amor por essas pessoas. Aí tu quer entrar? Pense bem. Não omita de salvar vidas. Você é o canal entre a vida do perdido e o bom pastor, nosso Senhor. Santo Deus, Pai de amor e misericórdia, nosso bom pastor, não tenho palavras, Senhor Deus, para descrever o tamanho do teu amor por nós. O Senhor está à espera daquelas ovelhas desgarradas. Eu tenho certeza que o Senhor está de braços abertos. E os teus anjos estão esperando o momento oportuno para festejar a volta do teu filho, a volta da tua filha. O Senhor conhece as limitações de cada um de nós. O Senhor sabe que a vontade é grande, mas o orgulho impede. O orgulho tem sido maior do que a força de vontade de te servir, de regressar para a tua casa. Mas eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, repreende toda e qualquer investida de Satanás que esteja impedindo o teu filho ou a tua filha de tomar a decisão para te servir. Porque já está mais do que provado, Senhor, que o mundo é sedutor, mas ele só quer nos destruir. O mundo em si é uma beleza porque foi o Senhor que criou, mas ele está contaminado pelas artimanhas de Satanás. Só que as pessoas não enxergam porque tem a aparência de verdade, de algo que é bom, mas o seu fim é destruidor. Por isso eu te peço, abre os nossos olhos e os nossos corações e nos ajuda a ter força de vontade para permanecermos. Nos ajuda, Senhor Deus, para nos acharmos nos momentos em que vimos nos perder até mesmo dentro de casa. E nos ajuda, Senhor Deus, a ser canal de bênçãos na vida das pessoas, para que as pessoas possam te enxergar através de nossas vidas. Por favor, esteja conosco, nos dá uma noite de paz na tua presença e sobre os teus paternos cuidados. E se for do teu querer, Pai, nos desperta amanhã para mais um dia, e logo mais à noite nos traz de volta à tua casa, para mais uma vez nos preenchermos da tua palavra. Fica conosco agora e sempre. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estarei à porta para lhe cumprimentar.